Bom dia, bem-vindos ao Repensamentos, conversas sobre o mundo pós-pandemia. Sente-se confortável que esta apresentação vai ser das compridas. A nossa conversadora de hoje é jornalista, licenciada em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Passou pela Rádio Comercial, pela Exame e pela RTP, entre outros meios. Em 2007, criou uma empresa de conteúdos, a Have a Nice Day, especializada nas temáticas da sustentabilidade, cidadania, boas causas e empreendedorismo social. Entre outros projetos, lançou a Ginkgo, cujo objetivo era ajudar a criar um mundo em que todos gostemos de viver. Criou o programa de TV 5 Dias, 5 Causas, da RTP, e é cofundadora do movimento de cidadania Verde Movimento, uma verdadeira comunidade online de partilha de ideias e projetos para um mundo mais sustentável. Desde 2012, trabalha na área do storytelling das empresas, ajudando-as a contar a sua história, sobretudo através da história das suas pessoas. Em 2014, ajudou a trazer para Portugal a exposição 7 mil milhões de outros, que esteve em exibição no Museu da Eletricidade e ganhou o prémio de melhor exposição do ano pela revista Marketeer. Tem colaborado com muitas entidades de responsabilidade social, pois tem como missão mostrar pessoas e projetos que travam uma luta sistemática contra a indiferença e no seu dia-a-dia dão o exemplo. Talvez por isso foi uma das primeiras madrinhas da nossa EcoCart Portugal, apesar de, me lembro, nunca a temos convencido a sentar-se num EcoCart. Já em quarentena, lançou o projeto Have a Nice World, um mundo melhor para partilhar histórias inspiradoras de pessoas, instituições e empresas que estão a lidar com a pandemia de uma forma muito solidária. Para falarmos disso, de solidariedade e de cidadania, ou seja, de sustentabilidade social, bom dia, Ana Rita Ramos. Viva, bom dia. António, eu já me sentei mais do que uma vez nos EcoCarts e já dei umas voltinhas que me lembro, pelo menos, em 2 Greenfests. Exatamente, tens toda a razão. Inclusivamente fui madrinha de uma das voltas, estás... É verdade. Olha, isto o isolamento faz mal às cabeças. É verdade. É verdade. E o teu projeto sempre achei que fazia todo sentido. E muito antes desta história da pandemia e de nos pôr a pensar na forma como vivemos, consumimos e quais são as nossas prioridades, já havia muita gente a pensar fora daquilo que era a mentalidade vigente e pronto, e o teu projeto se calhar teve dificuldade em arrancar no início exatamente por ser fora da caixa, não é? Eu estava a fazer confusão com a nossa Fernanda, com a Fernanda Freitas, que essa sim é que nunca a consegui sentar no EcoCart. Mas sim, era um bocado fora da caixa e na parte do desporto motorizado, lamento dizer que continua a ser um bocado. Muito menos, já não me querem matar. Já não querem bater, exato. Já a reação já é mais, eu sei que vai ter que ser, mas custa tanto e falta o cheiro a gasolina queimada e o barulho ensurdecedor e tal, mas felizmente em termos de mobilidade, as conversas que nós tivemos em 2015 não perspectivavam nas melhores das hipóteses a evolução que houve nestes 5 anos e portanto isso é bom, mas isto não é acerca de nós, é acerca de certo, sim. Vamos lá. Antes de mais nada, como é que tens estado a viver esta quarentena e esta fase de isolamento e por aí fora? Olha, eu no início, curiosamente, senti-me muito nervosa, extremamente angustiada por a privação da liberdade, por mais que uma pessoa goste de estar em casa, de facto é algo que não é simpático. Mas ao longo do tempo fui-me adaptando, inclusive, e mais do que adaptando, fui ficando maravilhada com algumas coisas que fui vendo à minha volta, e isso fez de facto a diferença na forma como conseguia gerir o dia-a-dia, não é? E digo maravilhada, que pode parecer uma palavra que choca algumas pessoas, mas de facto maravilhada com as manifestações de solidariedade. Acho que os portugueses são extremamente solidários
quando chamar, sobretudo em emergência, sobretudo em situações de catástrofe. E, portanto, os portugueses individualmente e também as empresas, há que dizê-lo, e ver a quantidade de gente a tentar fazer a sua parte, quer dizer, a reconectar-se com coisas em relação às quais estavam desconectados. Acho que isolados em casa conseguimos ver coisas que de facto antes não víamos, mostrar-nos mais unidos do que nunca e, portanto, voltando aqui à tua pergunta, como é que eu passei a minha quarentena, passei no início com enorme angústia, nunca pensei que poderia estar tão angustiada, no início sem saber muito bem o que é que ia acontecer. Logicamente estou muito preocupada com a minha empresa e com a equipa que tenho que gerir e com tudo o que aí vem, um certo aperto no peito que está sempre lá, porque estamos a viver uma coisa que nunca vivemos, é absolutamente inédita e, portanto, o lado todo imprevisível, nós que gostamos muito da previsibilidade, de facto cria uma angústia e um aperto, mas já passei fases piores. E agora também o desconfinamento ajuda um pouco a termos uma ideia um bocadinho mais de liberdade. Esta noção da liberdade é uma noção que nós não sabíamos o que era. Damos como garantida, não é? Completamente. A questão da privação é absolutamente... é psicológico. Mesmo as pessoas que adoram estar em casa, só saber que não podem sair é atrofiante, é mesmo. Mas olha, eu confesso que no meu caso passei muito bem a quarentena e agora que estamos a desconfinar é que me está a vir a angústia. E tem a ver, e depois já lá vamos, mas tem a ver com o facto de eu me ter primeiro... tal como tu, fui ficando muito contente de ver que as pessoas estavam cada vez mais solidárias, a ir buscar melhores fontes de informação, a cultivarem-se, até instruírem-se mesmo, sim. a conhecerem os vizinhos, que era uma coisa que não fazia, que não acontecia, e por aí fora, e agora começo a temer um bocadinho que passou o susto e isso também vai tudo passar um bocado, e vai se calhar voltar aos medos. Vamos ver. Se é assim. Mas antes de virmos para o futuro, dá-me mais um bocadinho de presente. Conta-nos lá este projeto Have a Nice World. Eu confesso que ainda só vi dois ou três, mas pareceu-me muito interessante e lá está. E tem tudo a ver contigo e com o que tu fazes normalmente. Explica-nos lá. Então, o Have a Nice World foi quando nós, de facto, entramos em quarentena, nós também aqui na equipa sentimos uma urgência enorme de fazer alguma coisa, além do apoio que cada um deu nas nossas redes de proximidade, aos nossos vizinhos, dentro daquilo que estávamos a falar, as pessoas tornaram-se mais... acho que, como tu disseste, passaram a refletir mais, pessoas que nesta prisão descobriram quase que uma liberdade, pode parecer assim um contrassenso, em prisão tu descobres uma liberdade de te centrares na tua essência e de o fazeres com as pessoas que te estão próximas, os teus amigos, a tua família, os teus vizinhos, etc. Mas nós, como equipa, sentíamos que precisávamos fazer alguma coisa, tínhamos uma urgência e uma obrigação, sentíamos, então pensámos o que é que nós podemos fazer, que projeto é que nós podemos lançar para contribuir positivamente, para que as pessoas tenham passem uma quarentena o melhor possível. E então surgiu este projeto que derivou do facto, como eu te disse, de eu e da minha equipa começarmos a sentir maravilhadas com as manifestações de solidariedade, então decidimos, não é? Isto é um projeto, é o nosso contributo, é o nosso projeto pro bono, que dá um trabalho enorme, mas que também nos dá um grande prazer, é um projeto de certa forma quase redentor, e que nos salvou também a nossa quarentena, e o objetivo foi compilar um conjunto de
de projetos, de pessoas concretas, reais, portuguesas, mas não só, também muitos casos internacionais de pessoas individualmente, mas também empresas, mas também instituições que na pandemia estavam a reinventar-se, a olhar para o lado, a ajudar, a fazer coisas absolutamente incríveis. Algumas pessoas descobriram um propósito e uma vocação em plena pandemia, que é esta coisa tão simples que é ajudar o outro. A sensação que nós temos é que, de facto, nós ficámos em casa, mas a solidariedade saiu à rua, destemida, completamente, de uma maneira emocionante. E o que nós, perante isto, procurámos aqui alguns parceiros que pudessem considerar interessante esta linha editorial, que é pequenas histórias reais, de pessoas reais, que têm um rosto, têm uma cara, e pensámos quem poderão ser os nossos parceiros. Como ir para a televisão nesta altura de pandemia seria um projeto mais burocrático, também com custos muito mais complicados, pensámos que seria muito interessante associarmos uma rádio, e neste aspecto nada melhor do que irmos buscar... A pública. Exatamente, portanto fizemos uma parceria sem a qual, aliás, este projeto não existiria com esta dinâmica e com esta pujança. Portanto, fizemos uma parceria com a Antena 1, e especificamente com um jornalista da Antena 1, que é o Tiago Alves, com quem fizemos uma parceria muito interessante de partilha das histórias. Portanto, nós, Have a Nice Day, escrevemos as histórias que são lidas na rádio pelo Tiago Alves. Portanto, é uma crónica diária com uma história muito inspiradora, muito curtinha, que passa a 3 vezes por dia, e que depois tem um compacto de fim de semana, aí já misturando com música e com depoimentos, uma coisa mais de entretenimento, digamos assim, que também repete 2 vezes ao fim de semana. E além disso, achámos que também seria interessante juntar aqui uma crónica na imprensa, e assim fizemos uma parceria com a revista Visão, onde temos publicado as nossas crónicas aí semanais, não diárias, com alguma história muito, muito marcante, muito... sobretudo, apelamos um bocadinho aqui à emoção, mas não aquela emoção bacoca, da solidariedade bacoca, as histórias quando são reais e têm um rosto, aquilo faz toda a diferença, não é? Não é estarmos a dar conselhos do que é que as pessoas devem fazer ou não. Não, aquilo foi o que as pessoas fizeram, arregaçaram as mangas e fizeram. Isso de facto é muito inspirador. Acaba por ser bons conselhos. Eu achei muito interessante que além de ser curto, e portanto dá para uma pessoa até ouvir vários de enfiada, é a revelia, ou seja, vocês contam a história daquele caso, ponto, sem intervenção do próprio, só dando como bom exemplo, e eu acho isso muito interessante. Nós, por exemplo, no Econversos, muitas vezes somos criticados porque devíamos pôr o dedo na ferida e apontar o que está mal, e por aí fora, e eu costumo dizer assim, eu pessoalmente faço muito isso. No Econversas, a ideia é mais mostrar bons exemplos, dar luz às pessoas para as seguirem. Não tanto, porque o que está mal é fácil, a gente consegue perceber. Claro, é isso. E é muito interessante e o ser à revelia, acho muito engraçado também. Vamos dar o teu exemplo, quer queiras, quer não. É isso, nós procuramos sempre fazer ali um contacto prévio com a pessoa, só por uma questão também de gentileza, claro. E até porque depois pedimos um depoimento delas para o programa de fim de semana. Mas, só para terminar, então aqui, além disto, aí é um projeto posterior agora à quarentena. O nosso objetivo é fazer pequenos eventos nas 10 cidades que sofreram mais com o vírus, e, portanto, numa altura em que pudermos todos estar numa mesma sala,
a ideia é fazer pequenos eventos, tipo em estilo TEDx, em que nós vamos chamar alguns destes exemplos maravilhosos, emocionantes, inspiradores, para irem a palco. Em cada evento será completamente diferente, com casos locais, com bons exemplos locais, em parceria com as autarquias, isto para começar em setembro, e depois um livro, que a ideia é registar em formato livre algumas das histórias mais inspiradoras, também das empresas, mas não só das empresas, também das pessoas, porque, é assim, nós, finalmente, o mundo percebeu que era preciso fazer aqui um caminho para a digitalização da economia. Andamos há 10 anos a falar na digitalização da economia, que temos todos os instrumentos para que a economia seja mais digital, que isso é uma ferramenta extraordinária até do ponto de vista ambiental, todos sabemos, mas as entropias, seja no Estado, seja nos privados, nas grandes e nas pequenas empresas, tirando algumas multinacionais, em que, por exemplo, o teletrabalho já é uma coisa mais do que falada há não sei quantos anos, mas foi preciso um vírus, uma pandemia, para que, de repente, a começar pelas empresas e a terminar nas escolas, isso acontecesse. Portanto, tornarmos todos muito mais digitais, conversamos como estamos a fazer aqui, enfim, mas eu confesso que também devido a esta injeção de digital, senti que seria interessante nós fazermos um registro físico, criando aqui um objeto que depois ficasse e que nos lembrasse, que não ficasse aqui no éter, no etéreo, não é? Mas que as pessoas guardassem para mais tarde recordar, porque eu acho que mesmo que isto foi um momento, e está a ser e vai ser um momento absolutamente marcante nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, e com um grande ponto de interrogação, não sabemos o que é que aí vem, mas é um momento extraordinário. Isto não tem que ter uma conotação apenas positiva, porque é fora de tudo o que nós pensávamos. Se há 2 meses e meio nos dissessem que estávamos a viver isto, não acreditávamos. Aliás, acho que muitos de nós, onde eu me incluo... Por muito que estivéssemos avisados. Exatamente. Acho que eu incluo-me no grupo de pessoas que desvalorizou isto até ao limite do... não dá para desvalorizar mais. Eu achei que havia uma histeria coletiva até ao dia em que foi preciso uma amiga minha enfermeira que me disse: Ana, não estás a pensar bem, isto é mesmo preocupante. Os contactos que temos, no caso já na altura em Itália, são dramáticos. Isto pode ganhar proporções, e eu de repente passei da despreocupação para... Pânico. Fica cheia de medo, enfim, mas pronto. Mas eu, por exemplo, no início, eu não desvalorizei assim tanto, mas na realidade, a partir de um certo momento, para ajudar as pessoas que estavam a desvalorizar isso, passei a ter... Eu não gosto muito daquilo do faz o que eu digo, não faças o que eu faço, mas fiz um bocado isso, porque eu sou um privilegiado, estou num sítio em que não preciso desse confinamento todo. Mas fiz de conta que estava nele para não dar maus exemplos. Felizmente que entramos nisso. Em relação, fico muito contente, porque isto é preciso vir da mesma maneira que passámos por eventos digitais, também é preciso depois que desenvolver novamente a parte presencial e por aí fora, para não ficarmos... E fica a sugestão, não sei se vai ser assim, suponho que sim, fazer eventos híbridos. Como nós já fazíamos, nós por causa da vertente de mobilidade, por exemplo, os nossos On Mobility já eram eventos híbridos, ou seja, por exemplo, nós fazemos o On Mobility Amadora, que vai ser repetido este ano em setembro, e só convidamos as pessoas locais, os empresários, etc., locais. Os outros participam remotamente. Não faz sentido estar a convidar uma pessoa de Braga para vir assistir a um evento que pode assistir remotamente. E é preferível levar lá o evento, porque uma coisa é levar só a organização, outra coisa é andar de gente do país inteiro a vir assistir a um evento, e portanto preferimos fazer eventos mais pequenos, locais, em que todos os outros podem assistir remotamente, digitalmente, e depois levamos lá esse evento, que terá outros moldes diferentes, será com as empresas lá da zona, prós da zona, e em que depois os do resto do país podem assistir remotamente. E vocês fazerem esse tipo de TED Talks é muito interessante.
e já que vão fazer nas cidades, imagino que vão se calhar começar até por Ovar, não é? Sim, já por acaso é. Olha, por acaso foi a nossa primeira autarquia, como é evidente, não é? Não podia deixar... Foi a primeira a ser isolada, não é? Exatamente, e até aqui com o Tiago Alves da Antena 1 é de Ovar e, portanto, também temos aqui esta ligação à própria cidade, que acompanhámos muito de perto, e pronto, e então é um projeto que acreditamos, que eu acho que é preciso as pessoas voltarem, como tu dizes, voltarem a reunir-se com os devidos cuidados, como é evidente, com a devida responsabilidade individual e com as regras da Direção-Geral de Saúde, mas eu acho que é mesmo muito importante pensarmos aqui num reencontro, não é? Até numa celebração. Nós pensámos muito nestes eventos quase como uma celebração das coisas bonitas que aconteceram naquela autarquia em concreto e depois, logicamente, também juntando aqui alguns exemplos nacionais. Vamos ter também convidar artistas para se juntarem a nós, ver música, até porque alguns músicos também, eles próprios, se reinventaram e foram extremamente generosos, e há alguns projetos que nós também já contámos no próprio programa. Enfim, isto cria-se aqui uma conspiração de generosidade muito engraçada, porque eu não sei quanto tempo é que vai durar este projeto, se calhar chega a uma altura em que deixa de fazer assim tanto sentido. Depende, temos e nós próprios também nos reinventar na forma como contamos estas histórias, não é? Mas eu tenho histórias até ao Natal, isto é inacreditável, porque é muito giro. Quanto mais histórias nós revelamos e mais histórias nós partilhamos, mais histórias nós encontramos, porque uma história puxa a outra, uma pessoa puxa a outra, e a quantidade de gente absolutamente maravilhosa que eu já conheci, que não conhecia e que já conheci nesta quarentena, fez da minha quarentena uma explosão de contactos e de contactos bons, de pessoas mesmo muito inspiradoras. Quem sabe algumas poderão vir a tornar-se minhas amigas, porque a empatia foi tão grande e agora apetece-me estar com elas, apetece marcar um café numa esplanada qualquer e olhar para a pessoa olhos nos olhos, quer dizer, houve aqui uma empatia muito engraçada com alguns dos projetos e algumas das pessoas. Mas, olha, aproveito isso para virarmos então mais para o futuro, mas deixa-me dizer que o projeto continua a fazer todo sentido, se calhar, porque continuamos a precisar de bons exemplos no nosso dia-a-dia, porque maus é coisa que não falta. Sim. E, portanto, é bom ver quem nos vai mostrando bons exemplos. E a propósito disto, na nova normalidade pós-Covid, e não estou a falar agora nesta fase intermédia em que não sabemos, estamos todos a tentar redescobrir, mas estou a dizer depois de passar o fundo da crise, que ainda não chegámos lá, a nova normalidade, a Terra 2.0, como diz a Associação a UVE, a Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos, e acho que é uma expressão muito feliz. Achas que vai mesmo haver uma Terra 2.0? Achas que vamos mesmo mudar muito do que estava mal, ou temos que, passado o susto, se volta ao mesmo? É assim, eu sou uma otimista, quer dizer, não sei se é de outra forma, nós não conseguimos fugir daquilo que somos. Eu sou de facto uma otimista e vejo sempre, nunca consigo ver o lado apenas negativo das coisas. Eu acho que aquilo que nós vivemos um momento, como disse há pouco, absolutamente, acho que o coronavírus marcará para sempre a história da humanidade. Acho que isto, e espero que não marque apenas pelo número de mortos e pelos feridos da crise económica, e que marque também por uma consciência coletiva que em algumas franjas já existia. Portanto, já havia muita gente a pregar o que agora de repente as pessoas, eu acho que
as pessoas, eu acho, tomaram consciência de uma coisa tão simples. No outro dia, uma amiga minha dizia-me, trabalha numa grande empresa italiana que tem sucursais em Portugal, que disse, uma das coisas que me fez mais um clique maior na minha cabeça, e ela é uma pessoa informada, é uma pessoa, o efeito que isto em tão pouco tempo teve na questão ambiental, e as notícias que se sucederam, e eu já não, dizia-me ela, eu já não consigo assobiar para o lado, fingir que não vejo, e eu que eu sinto, falando agora, neste período, por exemplo, que estamos a viver de abertura confinada ainda com algum tempo, eu acho que sente-se qualquer coisa no ar, acho que há um reencontro, e vejo um pouco por todo o lado, um reencontro com outras vivências menos centradas no consumo supérfluo, mais introspectivas, mais simples, um bocadinho. No outro dia ouvia na televisão um grupo de economistas a falar da crise, e um deles disse uma coisa, que disse, é uma crise muito, muito forte, porque agora as pessoas só compram aquilo que é essencial. As pessoas deixaram de comprar aquilo que é supérfluo. E isso, de facto, bateu-me forte, porque, na verdade, nós não vamos, de repente, passar a conseguir mudar completamente os nossos hábitos de consumo, mas se calhar é a altura de pensar num abandono de alguns hábitos que adquirimos, nomeadamente esta febre consumista de adquirir coisas e mais coisas, que na verdade também, do ponto de vista psicológico, acho que traz stress, há um stress associado, escondido por baixo desta necessidade de ir um bocadinho na corrente, de exibir, de mostrar, de consumir por consumir. Portanto, a questão do consumo é um problema, já era um problema mais do que identificado, quando nós em Portugal, para não falar no mundo, chegamos a meados de maio ou de junho e já consumimos todos os recursos do planeta e já estamos a consumir os recursos do planeta para o ano seguinte. Algo, quer dizer, as buzinas já deveriam ter tocado há muito tempo. Para muitas pessoas já tinham, de facto, tocado a forma como... basta ir a um supermercado, eu acho que nós vamos a uma grande superfície, não vou dizer marcas, mas qualquer um, e perceber-se, nós estávamos ao nível da insanidade. O consumo, a forma como nós consumíamos, eu diria que estava ao nível da insanidade, não é? A questão das embalagens. Que isso não vai voltar? Epá, não sei, eu não sou uma futurologista, mas adorava entrevistar alguém neste momento, porque eu diria que a nível de tendências há 4 ou 5 áreas, na minha opinião, absolutamente importantes de refletir nesta altura. A questão do consumo, como é evidente, e o impacto que isso tem no planeta, a questão da saúde, e o impacto que isto terá nos hospitais, até na valorização de certas profissões que não estavam assim tão valorizadas quanto isso. A questão da escola, acho que isto abriu uma discussão que já deveria acontecer há 10 anos sobre a digitalização da escola e da urgência absoluta de se encarar, nomeadamente a questão toda da internet, não como um bem supérfluo, mas sim um bem essencial na luta contra a exclusão digital, e foi preciso um vírus para se perceber que é preciso colocar todos os miúdos, e não apenas os da classe média alta e da classe alta, ligados à internet com um dispositivo para o poderem fazer, e aproveitar e mudar a escola, já agora. E os currículos. Exatamente, e alterar, adaptar, formar os professores e adaptar os currículos a uma era digital.
e pelo caminho, olha, uma coisa que eu não consigo entender é como é que nós continuamos a imprimir manuais escolares em formato papel, além de ambientalmente não faz qualquer sentido, como do ponto de vista também da aprendizagem, as vantagens que seria ter manuais digitais que possam ser adaptados aos níveis e à capacidade de aprendizagem de cada aluno. E evoluídos, que uma coisa depois de impressa não pode ser evoluída, enquanto que um digital corrige-se e evolui-se a qualquer momento aquele bocadinho que é preciso só, não é? Exatamente, portanto, enfim, eu acredito que isto ajudou a pôr também os próprios pais muito mais também conscientes disto, mas voltando se tudo vai voltar a ser como era antes, eu acho que não. Eu acho que as pessoas, por exemplo, há coisas como eu quero voltar a ir aos restaurantes, eu gosto de jantar fora, mas se calhar eu e tanta gente com quem tenho falado, não me apetece que jantar fora e ir a um restaurante passe a ser uma, como é que eu tenho a dizer, não me apetece continuar a ficar refém desse desejo consumista. Quero ir, mas da mesma maneira que eu quero voltar a viajar, mas se calhar houve muita gente que repensou a forma, isso também é uma discussão que já estava, é incomportável a forma como de repente o mundo desatou a viajar, a fazer 10 viagens por ano, isso é absolutamente surreal, não me parece que seja, mas que passou a ser um sinal de status, um sinal de exibição, lá está, da capacidade de consumo e de um certo lado cosmopolita, e se calhar nós pensamos, eu quero voltar a viajar, mas há tanta coisa bonita aqui no meu país, na proximidade, que eu ainda não conheço. Eu acho que poderão não ser, não consigo, como te digo, não consigo antecipar se isto vai ter efeitos duradouros, mas eu vejo muita gente nas minhas conversas, de amigos, de coisas que tenho lido, acho que há de facto uma noção e uma consciência também de que é uma coisa que a mim tem muito a ver com a forma como eu penso, e também muitos dos projetos profissionais em que me envolvo têm por base uma questão que é as nossas ações individuais contam. Claro que nós pensamos um Donald Trump sozinho, com as suas decisões no mundo, tem um impacto incomensuravelmente maior do que a minha ação aqui a plantar uma flor numa janela ou ajudar o meu vizinho a levar as compras ou ir às compras, mas eu digo sempre que... Mas a nossa ação pessoal e passa inclusive por não escolher gente daquela. Claro, exatamente. A questão também da não alienação, e é curioso que ainda vamos ver o que é que isto vai dar, mas esta crise e as grandes crises, as pandemias, as crises, evidenciam também a fragilidade de lideranças que são fracas, não é? Eu acho que as pessoas, e pensando, por exemplo, a pensar nos Estados Unidos e no Brasil, nos Estados Unidos por ser a potência que é, e no Brasil por nos estar muito próximo, é um país que nós amamos, não é? E que adoramos e que dói a alma ver o que se está a passar naquele país, mas eu acho que há um esvaziamento de confiança, mesmo as pessoas mais ignorantes, nestes líderes. Eu acho que nestas alturas as pessoas preferem jogar pelo seguro, e se calhar líderes muito populistas, que falam muito bem, que têm uma maneira muito extrovertida e arrogante e dizem aqueles soundbites, já não cola tanto como se estivéssemos numa altura em que está tudo bem, que está tudo na normalidade. Pronto, mas voltando àquela ideia de que eu acho que há uma consciência, uma noção das ações possíveis a nível individual, a nível familiar, a nível aqui da nossa
da nossa comunidade, a ideia de que se calhar é possível cortar com alguns disparates do consumo, do tal consumo desenfreado, a forma... eu fiquei em casa eu e toda a gente, não é? E a quantidade absurda de embalagens que nós, mesmo tentando fugir ao máximo, que nós continuamos a consumir, é insustentável, quer dizer, é absolutamente insustentável. Se calhar isto expôs aqui alguns vícios, e muito egoístas, a maioria deles são muito egoístas, quer dizer, eu quando vou, por exemplo, a um supermercado e vejo coisas absurdas, insanas, como eu te estou a dizer, a certa altura já não estamos a falar de, não tenho opção, não. Há opções. Quando eu, como vejo, por exemplo, na parte dos frescos, e ter lá como já vi muitas vezes e vejo, um ananás descascado, vendido descascado, dentro de uma embalagem de plástico, é algo que não me entra na cabeça. Quer dizer, a maior embalagem que um ananás pode ter é a sua casca. Quem é que compra aquilo? Ou como já vi, tangerinas descascadas e em gomos em cima de aquelas embalagens de esferovite com papel de plástico por cima. Mas é de tal maneira absurdo que nem tenho palavras para descrever. E ir a um supermercado para mim é um exercício de irritação. Eu também torno-me um chato. Eu sou aquele que diz à pessoa à frente na fila assim: olha, desculpe lá, mas peças 3 ou 4 coisas, leve-as ao colo para o carro, se faz favor, para que é que precisa de um saco? Sabes que, pegando o que tu estavas a dizer, eu apercebi-me agora, enquanto te ouvia, de uma coisa que é, sim, há uma evolução de mentalidades, isso é notório. Tenho conversado muito sobre se isso vai se traduzir numa evolução de comportamentos, porque nós costumamos dizer que é preciso primeiro evoluir as mentalidades para seguir evoluir os comportamentos. Eu acho que apercebi-me agora que na tua área, sim, acho que é irreversível, os comportamentos vão evoluir, vai haver mais solidariedade, vai haver mais missão social, vai haver mais responsabilidade social, mais e melhor responsabilidade social das empresas. Já na nossa área, não, nem por isso. Primeiro porque vamos ter agora um grave problema económico, e como eu já disse várias vezes, já citei várias vezes o que disse um ministro francês há uns dias, quando temos a casa a arder, não nos preocupamos com a quantidade de água que desperdiçamos para apagar. E portanto, eu acho mesmo que infelizmente as pessoas ficaram com mais consciência, as pessoas assinam, a grande maioria das pessoas assina por baixo tudo aquilo que tu estiveste a dizer e a seguir vai ao supermercado e compra o ananás embalado dessa maneira, por um lado. Por outro, mesmo a nível global e decisões e por aí fora, até em países como o nosso, que vamos descarbonizar, mas vamos fazer um novo aeroporto para continuarmos a viajar à parva e a poluir à parva. E ainda há pouco tempo, num prós e contras, por exemplo, tínhamos as pessoas ligadas ao turismo a dizer, não, temos que voltar a pôr o aeroporto do Porto a crescer 10% ao ano como estava. E as pessoas não percebem que isto é... E estamos a falar de pessoas que estavam a falar que é preciso um turismo sustentável, as mesmas. E depois não fazem o clique para... Espera lá, isto não se pode continuar a poluir mais 10% ao ano. Temos que usar estes recursos e esta nossa capacidade de pressão para exigir que a aviação se torne uma coisa mais sustentável. E depois então sim, então depois a seguir vamos todos à Cochichina todos os dias se for preciso. Agora não. Agora devíamos estar a usar estes recursos. Portanto, apercebi-me agora, é curioso, apercebi-me quando estavas a falar, que é, sim, acho que na tua área, e pronto, que é um bocado a nossa também, mas sobretudo na área da responsabilidade, as pessoas ganharam realmente, eu acho que até vergonha em alguns casos, e ficaram mais solidárias e querem melhor responsabilidade social, ou até se calhar a menos necessidade de haver responsabilidade social para as coisas serem melhores. Mas na área do ambiente e da pegada e da sustentabilidade, eu acho que se calhar ainda vamos piorar antes de melhorar.
não achas? É possível, é possível. Há um conceito que não é de agora, mas com o pretexto da pandemia podíamos de facto pegar nele, que tanta gente já fala há tanto tempo, é que a questão que nós estamos que exige a urgência ambiental do planeta não tem a ver com o crescimento sustentável, tem a ver com o decrescimento sustentável, que é um conceito que eu acho absolutamente fantástico e muito corajoso, que foi falado por vários autores internacionais, e há um que eu gosto particularmente, que é o Serge Latouche, que fala disto, tem um livro que é nós temos que ajudar as economias a decrescer sustentavelmente e não a crescer sustentavelmente, porque o crescimento já não nos serve, não já é? não é sustentável. Já não é sustentável. Já nem o crescimento populacional quanto mais claro. Continuamos cada vez a crescer mais em números de pessoas e cada vez a gerar maior riqueza, supostamente. Sendo que as pessoas ainda não perceberam que isto é estar a caminhar em frente marchos para o abismo. É isso. Acho que acho que precisamos mesmo de pensar, não é de crescer como à bruta, como foi agora, em que isto tem efeitos depois também na vida das pessoas terríveis, mas é paulatinamente, se calhar, pensar que não é possível os países terem por objetivo crescerem consecutivamente de ano para ano, que as empresas também não o podem fazer, e se calhar vamos lá, como é que nós podemos decrescer sem que isto seja um desastre económico e sem que as pessoas sintam pronto, que isto também é terrível, não é? Mas vai havendo uns exemplos pelo mundo de crescimento económico e de crescimento de pegada e por aí fora, com aumento de qualidade de vida. Sim, completamente. E esses é que são os exemplos. E pegando nisto, e para terminarmos, peço então 2 ou 3 conselhos do que é que podemos e devemos fazer para isso. Olha, eu diria, eu sou adepta de tentarmos, procuro pelo menos tentarmos ter uma vida mais simples. Acho que a simplicidade voluntária, que logicamente é muito diferente da simplicidade involuntária, porque infelizmente há quem tenha que ter uma vida com menos consumo, não porque isso é uma opção, mas porque não têm outra opção na vida, mas a ideia da simplicidade voluntária é um tema que me é muito querido, que é termos menos coisas, comprarmos menos coisas, termos menos roupa, termos menos produtos, menos objetos, e isso é bom não só para o planeta, como também é bom para nós, para a nossa felicidade. Eu digo que excesso de coisas impede-nos de ver o essencial. Pronto, pode parecer conversa da treta, mas eu acredito muito nisto. Eu desde que fui mãe, que tenho uma regra cá em casa, que os meus filhos sabem, que é, eu quando os meus filhos compram um par de ténis, eles vão doar um par de ténis que tenham aqui, porque eles não precisam de ter 10 pares de ténis, por mais que se calhar muitos adolescentes gostavam de ter um par de ténis para dar com cada roupa. E são coisas assim, coisas simples que todos nós podemos fazer, e implica também ter um bocadinho mais também de consciência, viajar um bocadinho menos, por mais que nós adoremos e temos ânsia de viver e de conhecer, e sentimos que chega aqui uma idade, eu diria que é ali quando passamos os 40, em que sentimos em que a vida, e que já não temos o tempo todo, não é? E começamos a ficar um bocadinho nervosos porque há tanta coisa que queremos fazer e conhecer e viver, mas nitidamente ter aqui alguma consciência na forma como viajamos, e depois ter consciência que todas as nossas escolhas têm
tem um impacto, não é? A forma como nós comemos, a forma como nós nos deslocamos na cidade, a forma como nós nos vestimos, o tipo de roupa e a quantidade de roupa que temos, tudo isso é uma escolha que depende de nós. E que não precisamos de nenhuma entidade governamental, e se todos fizermos a nossa parte, um pequeno gesto multiplicado por muitas pessoas dá de facto origem a uma grande transformação. E pronto, eu procuro, tenho N coisas, como é evidente que tenho muito ainda que melhorar, nomeadamente nesta questão, por exemplo, das embalagens, que é uma luta comigo própria, mas que nem sempre, ou por uma questão de comunidade, ou de consigo evitar, mas que me irrita, fico irritada comigo, como é que eu produzo tanto lixo, mas isso acho que todos podemos e devemos fazê-lo e depois influenciar os outros na nossa rede de contactos, maior ou menor. Todos nós temos uma rede de influência, pessoas que gostam de nós, que nos admiram, que nos ouvem e, portanto, usar o nosso megafone sempre que possível para influenciar as outras pessoas. Acho que todos procuramos fazê-lo, mas fazê-lo para o bem, digamos assim. É isso. No fundo é usarmos esta consciência que estivemos a ganhar para fazermos melhor e para sermos chatos e ajudarmos os outros a fazerem melhor também, não é? É verdade, é verdade. Sem moralismos e sem... Sim. Mas acho que às vezes as pessoas precisam de uma ajuda. Precisam de haver ali de alguém que lhes dê ali um clique. Eu fico muito satisfeita quando tenho algumas pessoas que me dizem: Ana, uma vez ouvi-te e tu disseste uma coisa que aquilo mudou o meu comportamento sobre alguma coisa. Isso para mim é uma pessoa, não interessa, mas eu tive aquela influência. Eu aqui em tempos encontrei no metro uma amiga de infância que já não, que foi minha amiga, foi minha colega de escola na primeira classe, portanto eu já não a via desde os 10 anos. Exatamente. E ela disse uma coisa que eu achei aquilo maravilhoso, e eu acho que eu já tinha ali um certo lado um bocadinho ativista, que ela disse: Ana, foi uma festa, reencontrámos, para já foi maravilhoso ter-nos reconhecido, porque só isso já foi incrível, nós conseguimos perceber quem éramos. E ela disse: Ana, tu foste a pessoa... Éramos miúdas, andávamos na 4ª classe ou na 3ª classe, e um dia eu estava ao pé de ti e deitei um papel para o chão e tu deste-me um raspanete monumental, e eu ainda hoje não consigo deitar um único papel para o chão sem me lembrar daquilo. E eu disse: não me lembrava dessa história, como é evidente, mas eu achei aquilo tão... Fiquei mesmo feliz, estás a ver? Eu era uma miúda, mas pronto, já achava que deitar papéis para o chão... Enfim, a minha mãe era fanática com isso, era estúpido e irresponsável e pronto. E... Fica essa sugestão, faça melhor e dê raspanetes. É isso, de vez em quando funciona. Ok, Ana Rita, muito obrigado. Bem, obrigada. Foi sempre um prazer, ficávamos aqui mais várias meias horas. Foi mais uma vez uma meia hora para amigos, bem pesada. Ok. Muito obrigado e vamos falar. Obrigada, falamos. Adeus. Até já. Obrigada. Até já. Quanto a si, veja-nos nas páginas de Facebook da Ecomo de Portugal e da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com e no Instagram da Conversas. Sempre de segunda à quinta, sexta-feira damos-lhe folga, às 11 da manhã, ou depois pode ver a qualquer hora. Fique saudável e aproveito também para repensar e dar raspanetes. Até sempre, até já.